Seria Iris West a verdadeira e definitiva vilã da oitava temporada de The Flash? Nessa teoria, a doença do tempo transformaria a Iris em uma vilã. Se você se sentiu interessado, por favor, sente-se e vamos debater sobre essa teoria que eu achei realmente um tanto interessante e resolvi trazer aqui. Na verdade, eu vi ela em alguns lugares, porém eu mesmo resolvi colocar alguns fatos nela e fazer da minha maneira. Então, vamos lá. Nessa teoria, como eu disse, a doença do tempo transformaria a Iris em uma vilã. Se você assistiu até esses últimos episódios, vocês sabem bem que a Iris está com um tipo de doença, um tipo de doença temporal, que a faz entrar e sair na linha do tempo, e isso é um mistério, que começou na sétima temporada, quando ela estava ausente, e aí apareceu o Steel Force dizendo que ela estava saindo e entrando na linha do tempo, e ele tinha que saber como resolver isso, estava procurando no meio, e ele conseguiu estabilizá-la, né? E isso é um mistério que está intrigando a gente desde essa sétima temporada, lá na Guerra Godspeed, e até agora. Até a Steel Force, né, que é a força do tempo, ele controla o tempo, ele não consegue controlar isso muito bem, ele apenas consegue estabilizá-la para que ela não ficasse saindo e entrando da linha do tempo, mas não é uma solução definitiva. Bem, vamos lá. A doença da Iris não faz ela apenas desaparecer da linha do tempo e entrar de novo, mas ela apaga as coisas ao seu redor. E tudo que ela toca, não é só objetos inanimados, pessoas também, como nós vimos lá no último episódio que que a mãe da garota tocou nela e ela desapareceu. Adeus, linha do tempo. E isso é algo que está ficando fora de controle cada vez mais. Quanto mais tempo passa e a Iris não obedece o Dion, né, que ele sempre manda ela ficar quieta, mas ela sempre vai tentar fazer alguma coisa. Você sabe como a Iris é. Isso só está se agravando. Isso só está se agravando cada vez mais e já chegou ao ponto de apagar próprias pessoas da linha do tempo. Mais tarde foi descoberto que a Iris não estava infectada por um vírus, como dito antes. Iris era a própria fonte de toda aquela doença que acabou afetando a própria Steel Force, como a gente viu lá. O Dion colocou aquele rastreador nela para rastrear ela e depois ele mesmo começou a passar mal e ele caiu lá e desapareceu, muito parecido como a mãe da menina desapareceu, mas eu acho que ele não foi apagado, porque ele é uma própria força, né? Mas o que seria tão poderoso a ponto de fazer tal coisa? Afinal, Iris é só uma humana, não é mesmo? Bem, vamos voltar um pouco para o início dessa temporada, onde Barry estava sendo acusado por todos de estar louco. Naquele episódio, Iris era uma das poucas pessoas que conseguia ver flechas de memória da linha do tempo, que havia mudado, né, como vocês sabem e tal. Ela conseguia notar as diferenças quando a própria Steel Force, né, o Dion, não conseguia ver nada. Para ele, a linha do tempo estava tudo de boa. Isso me deixou muito intrigado. Quando o Dion, a Steel Force, removeu completamente lá o tratamento a pedido da Iris, eles dois conseguiram enxergar as modificações na linha do tempo, que foram causadas, a gente viu lá, pela Steel Force negativa, que nunca havia sido mostrado pra gente. Mas Dion deduziu, né, que ela estava sendo manipulada por alguém para modificar a linha do tempo, sem que ninguém notasse, né? E nós soubemos lá que realmente isso é verdade, né? Foi o Tawny que estava usando lá para manipular a linha do tempo. Mas Iris notou isso, como também a sua presença que revelou a Steel Force negativa. E esse é o ponto que eu quero chegar. Iris não controla seus poderes, e que são realmente dela, afinal ela é a causa disso, e não um vírus como achávamos antes, né? Devemos lembrar, galera, que a Iris é a mãe das forças na série, né? E quando eu vi uma teoria nos fóruns gringos sobre a Iris ser vilã, achei interessante. Mas não falavam provas lá, o que dizia a teoria era que isso seria o verdadeiro Armagedon, que ainda iria acontecer, só que de maneira um pouco diferente, né? Porque a Iris aí que seria a causadora disso e o Barry não conseguiria
derrotar ela. E a teoria dizia que os poderes de Iris a faria fazer tanto mal para quem ela ama que ela seria totalmente corrompida pelo poder, como outros metas foram no passado. Já que Iris não controla seus poderes, né, galera? Então a gente já viu muitos vilões aí não conseguindo controlar os próprios poderes, se tornando vilões, né? Meio que sem querer. Até a própria Caitlyn, né? Por causa da nevasca, ela se tornou um vilão por um tempo aí. Então, eu acho isso provável, não pela própria Iris se afundar no desespero, mas em ela ser corrompida pela Steel Force negativa. Sim, a Steel Force negativa, a mesma que a gente viu lá o Tawny usando para manipular a linha do tempo, né? Ela foi mostrada apenas uma vez naquele momento. Porém, vocês realmente acham que algo tão importante foi colocado lá à toa? Só uma vezinha? Não, né, galera? Flash sempre foi de revelar pistas sobre seus vilões desde o início. Como com Savitala, por exemplo, na terceira temporada, dizendo que eu sou o futuro Flash. Que por mais que seja uma frase boba, era verdade. Devemos lembrar que Iris era a única Steel Force negativa. E ela contaminou Jill com sua doença, o ferindo. O que poderia fazer isso senão uma outra força? Uma força contrária, uma força reversa. Nas HQs, quando Barry foi infectado com Speed Force negativa, aos poucos ele foi ficando louco e também não tinha mais controle dos próprios poderes. Só dele correr ele já destruía tudo e estava corrompendo ele cada vez mais. Na série teve esse Flash negativo, porém foi adaptado com a infecção do Bloodwork. E nem a própria Speed Force conseguiu salvar o Barry daquela infecção, ele mesmo se rendeu a ela, né? Então, se o próprio Flash pode ser corrompido pelo poder, por que a Iris não pode, né? Então, é um ponto. Lembra, galera, que todas as forças vieram da Iris, e por mais que a Steel Force negativa foi mostrada, ela não tinha um avatar. Muitas pessoas dizem que ela foi criada pelo Tawny, apesar de não ter sido citado. A própria Iris pode estar se tornando seu avatar. Porque se Tawny criou a Speed Force negativa a partir de resquícios da Speed Force positiva, onde Tawny acharia resquícios da Steel Force? Isso mesmo, galera, na Iris. E por usar a Iris para criar ou manipular essa força, ela está na própria Iris, desestabilizando e tornando a própria Steel Force negativa. E aí você me pergunta, onde o Tawny conseguiu acessar a Iris para ele conseguir esses resquícios da Steel Force? Nós devemos lembrar que no futuro o Tawny ele ficou casado com a Iris por um bom tempo. E além do tempo, você sabe muito bem como funcionam paradoxos. Uma coisa pode acontecer no futuro e ela existir no passado. O Savitar foi quando o Barry criou requisitos para lutar contra ele mesmo, e aí o Savitar matou os requisitos -1 para que ele próprio se tornasse o Savitar. E esse mesmo Savitar viria a lutar contra o próprio Barry no passado. Ou as próprias forças que foram criadas pelo próprio Barry e a Iris no presente da série, e elas existiram desde o início do universo. Então, quando uma coisa é feita em um ponto do tempo, se ela é algo muito forte, ela não necessariamente precisa existir no passado para que ela esteja em todo o tempo. Vocês entenderam mais ou menos? É um pouco complicado, mas é o mesmo esquema das outras forças. Elas foram criadas em um período do tempo, mas a partir do momento que elas são criadas, elas existem em todo o tempo. É um paradoxo. Então, o Tawny poderia ter usado os resquícios da Steel Force na Iris, né? Porque nós devemos lembrar que quando ela virou uma velocista, ela ainda continuou com resquícios da força de aceleração dentro dela, mesmo após ela perder seus poderes. E foi graças a isso que o Barry conseguiu ressuscitar a Speed Force na última temporada, na sexta temporada, né? E então, galera, isso é uma coisa que o Tawny poderia ter facilmente tido acesso a Iris, né? Se a Iris está se tornando realmente a Speed Force negativa, isso explicaria ela desaparecer e reaparecer na linha do tempo. Afinal, ela estaria se tornando uma força. E nós sabemos que as forças elas são entidades que ficam fora do multiverso. Afinal, existe uma para todo o multiverso, né? Elas são forças multiversais. E como as forças negativas em geral corrompem o usuário, por esse motivo Iris se tornaria uma vilã e daria a Barry o maior inimigo e o mais difícil de toda a sua carreira como Flash, o amor de sua vida.
E se Barry quis salvar até Tawny, que era o seu pior inimigo, será que ele teria coragem para enfrentar quem ele mais ama no mundo? Bem, mas isso é só uma teoria, galera, que eu mesmo não acredito muito, para ser sincero, apesar de eu mesmo ter pensado numa maior parte dela aqui, né? Mas é pra gente pensar, refletir, né? Não deixa de ser uma boa teoria. Então, deixa o que você acha aí nos comentários. Na sua opinião, a Iris poderia se tornar uma vilã? Ela tá se tornando o avatar da Steel Force negativa? Deixe aí nos comentários. E é isso, galera. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O próximo será sobre a entidade da vida no Arrowverse. Talvez a única coisa que possa derrotar o Morte Nuclear, o vilão, suposto vilão da atual temporada. Não percam, galera. Até a próxima. Fui.